A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Queria deixar para você uma palavra que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo 14, versículo 15, que assim diz: Como, porém, invocam aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nesse tempo de crise, nós temos percebido quão grande importância está sendo pregar a palavra de Deus. Algumas coisas estão sendo reveladas nesse tempo que nós não precisamos de microfone somente, isso não é exclusividade, para se pregar o evangelho. Nesses dias, quantas pessoas estão aflitas por ouvir uma palavra de Deus. E nós temos um meio interessantíssimo, importantíssimo e que tem uma grande influência para se pregar o evangelho nesses dias. Temos as redes sociais, temos o WhatsApp, temos todos os meios da tecnologia para estarmos pregando a palavra de Deus. Então não há desculpa e não há nem porquê de nós indagarmos, não recebermos oportunidade ali ou acolá, pois o nosso maior desejo é que a palavra chegue no coração daquele que necessita. Pensando nisso, eu tive pensando na história de Dwight Lyman Moody. Dwight Lyman Moody tinha um pacto com Deus. Esse grande servo de Deus que viveu por volta do ano 1800, que morreu com seus 62 anos, ele tinha um pacto com Deus e o seu pacto era que pelo menos uma pessoa por dia ele iria falar de Jesus. Em um certo dia, uma noite muito fria, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, Dwight Lyman Moody se percebeu estando às 23h30, ou seja, às 11h30 da noite, perto da meia-noite, e ele não tinha ainda falado de Jesus para nem sequer uma alma. Foi então que ele teve uma ideia, saiu pelas ruas, noite de neve, muito frio, e ele então decidiu ir à procura de alguém para estar cumprindo esse pacto com Deus e levando uma palavra de ânimo, uma palavra de salvação para alguém. Então ele procurou pelas ruas, andou por aquele dia, por aquela noite fria, sombria, e ele não viu ninguém e não encontrou ninguém para pregar a palavra. Então foi que Dwight Lyman Moody ele teve uma ideia. Ele entrou dentro de um trem e dentro do trem ele foi caçando de vagão a vagão uma alma a qual ele pudesse falar do amor de Jesus. Foi então que ele, caçando de vagão, ele percebeu que não tinha ninguém, mas de repente ele chegou no vagão onde estava o maquinista. E chegando para o maquinista, ele falou de Jesus para esse maquinista. O maquinista aceitou a Jesus Cristo e foi uma grande alegria para Moody, pois ele pôde antes da meia-noite falar de Jesus para alguém, cumprindo assim o seu pacto, o seu compromisso que ele tinha feito com Deus. Dwight Moody então volta para sua casa, não tinha mais ônibus, não tinha nenhum tipo de locomoção para Moody voltar, não tinha trem, ele não estava com nenhum tipo de automóvel, ele volta a pé, chegando em sua casa por volta das 3 da manhã, dobra o seu joelho, agradece a Deus e vai dormir. No dia seguinte, ele vai ler os jornais, que era o único meio de comunicação naquele tempo, vai ver os jornais e ele vê uma notícia que um trem descarrilou e que uma pessoa somente tinha morrido naquele acidente. E era justamente o maquinista que ele tinha falado de Jesus naquela noite. Então Moody vai dormir, ora, agradece a Deus muito feliz, pois ele se sentiu tremendamente usado por Deus naquele dia de falar o nome de Cristo. Isso nos traz uma grande lição. Nós não precisamos somente de templos para pregar a palavra.
A palavra de Deus, ela não está algemada. Aqui o texto em Romanos está dizendo: como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas conhecerão se não tiver alguém que anuncie? E o texto vai nos dizer no versículo 15 que formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Então nós não precisamos brigar por oportunidade, nós não precisamos brigar por postos, por cargos, por tronos. Nós não precisamos disso. Nós temos a oportunidade de falar de Jesus. Nesse tempo de crise, o que as pessoas mais querem não é ouvir de política, não é ter o seu ego massageado, mas as pessoas chegaram a entender que nesse tempo eles estão totalmente inseguros e que a única segurança que pode produzir nesse meio de crise é uma palavra de Deus. É uma palavra de confiança, é uma palavra de vida eterna. Que nós possamos entender isso. Nós somos ministros de Deus, nós somos pregadores da palavra de Deus, nós somos portadores da mensagem do reino. Nós temos em nossa boca a grande salvação que o mundo necessita. O mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo. A igreja não é abalada. O mundo se curva, mas a igreja permanece de pé. Que você possa entender isso. Você tem um pacto com Deus. Você tem um compromisso com Deus. E o compromisso que você tem com Deus é de falar do nome dele. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus salva. Deus te abençoe. A paz do Senhor.